A educação, entendida como toda a aquisição, a transmissão, a renovação e a criação de ideias, de comportamentos, de formas, de símbolos expressivos, isto é, como o reflexo e o projeto de uma cultura, é, como sabem, fenómeno único da espécie e do indivíduo humanos, constituído assim um dos seus traços mais distintivos na natureza. Na realidade, embora a etologia contemporânea nos mostre, sem sombra para dúvidas, que existe uma inteligência e uma afetividade muito desenvolvida nos outros seres animais, podendo ir mesmo nos grandes símios até à aquisição de elementos de linguagem bastante sofisticados, a verdade é que não há em nenhum deles verdadeiramente educação. Há sim e só aprendizagem. E esta, confundível, não é com educação. A aprendizagem não dura senão um tempo breve, e termina logo que o fim preciso que visava seja atingido. A educação é sem fim, e no homem não deve terminar dado de ser para ele uma potencialidade sempre disponível, senão como a morte. E nas sociedades humanas é tão longa e tão permanente quanto é o existir das próprias sociedades. E é assim, porque só o homem pode ser livre e, por consequência, perfetivo. Por isso, só nele, e contrariamente ao que acontece com todos os outros seres vivos, a vontade fala ainda quando a natureza se cala, como disse Rousseau. Foi, aliás, o reconhecimento desta verdade que o levou a estabelecer critério diferente dos de Aristóteles, Descartes e dos cartesianos para a definição do homem. Para Rousseau, como sabem, o critério da definição do homem centra-se na sua liberdade e nas suas ingentes consequências, na perfectibilidade, como ele disse. Enfim, na faculdade de se aperfeiçoar ao longo de toda a sua vida, faculdade que, com a ajuda das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e reside entre nós, tanto na espécie como no indivíduo. Na verdade, como disse o saudoso Padre Manuel Antunes, o homem é um ser quase indefinidamente educável. O homem é um ser quase indefinidamente inventivo. E naquelas circunstâncias e nesta indefinível educação e invenção, papel indispensável e insubstituível cabe à sociedade, dá de ser o homem um ser eminentemente social, que só em sociedade pode sobreviver e viver humanamente. E o homem vive humanamente quando responde de modo inventivo com a sua liberdade ao que lhe foi dado pelos pais, pelo ecossistema e pela sociedade. Neste caso, em especial a civilização e a cultura. A sociedade é, pois, para o homem uma necessidade insubstituível, uma obrigação e deve ser também um desejo que desperta e alimenta a solidariedade. Desta sua específica e distinta condição, ser livre, só a sociedade individualiza e humaniza, corre a sua responsabilidade social, responsabilidade a que deve responder empenhadamente, não só na preservação, mas também na modernização económica e no desenvolvimento social das suas sociedades, da civil e da política. Ora, demonstra a história, a de todos os tempos e a de todos os povos, que bem ou mal se pode responder àquela responsabilidade, afinal, generalizada de todos para com todos. Quando se transmite menos quantitativamente do que se recebeu, a sociedade enfrenta um processo de decadência. Quando acontece o contrário, quando o que se transmite supera qualitativa e quantitativamente o que se recebeu, as sociedades manifestam uma alta consciência de responsabilidade social e histórica e progridem civilizacional e culturalmente. Progresso este que se deve a um trabalho de lúcido e consciente responsabilidade social e histórica de toda a sociedade civil e não só de uma qualquer minoria dirigente ilustrada. Mas para que assim seja,
Para que a correlação positiva exista entre a responsabilidade social, histórica e progresso, necessário é que as sociedades bem se empenhem num sistema educativo generalizado de qualidade. Necessidade esta que a história concede estatuto de indiscutível evidência. Na verdade, verificou-se sempre que quanto maior é o nível geral de educação de um povo, maior é a sua capacidade para responder aos grandes desafios, aos negativos e aos positivos, com que se confronta e para bem os aproveitar. Inúmeros são os exemplos dos povos que profundas reformas educativas nacionais conseguiram dar impressionantes saltos na história, assim alinhando com os mais desenvolvidos. Exemplos que encontramos na Europa e em outras partes do mundo. Nelas, paradigmático, é o exemplo do Japão, que um Estado ainda feudal em muitos aspectos, passou à modernidade mais avançada, em pouco mais de 20 anos. Isto aconteceu no Japão, que, segundo Toshivo Doku, foi presidente do Kaidaran, a Federação Japonesa de Negócios, diz ele, não possuía o Japão nenhum recurso natural. Tinha apenas um único recurso, a capacidade de invenção dos seus cérebros. E este sítio não tem limites. Temos de desenvolvê-lo. É preciso educar, treinar e equipar. Esta potência cerebral, pela própria força das circunstâncias, tornar-se-á num futuro próximo o bem comum mais precioso, o mais criativo da humanidade inteira. A chave deste milagre japonês, este salto histórico do medievalismo para a modernidade, foi a educação, a promoção sistemática do saber atualizado, da cultura, da ciência, da tecnologia. Se no saber esteve sempre a chave principal do sucesso dos povos, o seu futuro de progresso, na sua insuficiência, esteve também, como secularmente acontece connosco, o desencontro sistemático com o futuro de realizante modernização e desenvolvimento coletivo. Saber que hoje, mais do que nunca, e em especial para os países parcos em recursos naturais, pode proporcionar-lhes futuro de progresso ou acarretar-lhes cadência de ameaçador ocaso. Diz a propósito Peter Drucker, o saber, mais do que o capital, é a fonte da produtividade. O saber tornou-se a mola central da economia. Na verdade, no mundo que saltou da internacionalização para a mundialização, o saber, que assenta num sistema educativo de excelência, pode proporcionar novos produtos, novos processos, novas estratégias, pode, enfim, gerar capacidades de competitiva concorrência num mundo globalizado. A realidade esta que imperativa é já e que as previsões apontam para tornar uma necessidade de inadiável urgência. Refiro a propósito que depois da chamada Lei de Moore, nome do fundador da Sociedade de Microprocessadores Intel, o número de transistores que se sabe colocar numa carta eletrónica duplica regularmente em cada 2 anos a custo constante. Este fenómeno, sublinham os cientistas da chamada Universidade da Singularidade, a que pertenciam, entre outros, Vinton Cerf, pai da internet, George Simmut, Prémio Nobel da Física em 2006, Daniel Berry, astronauta, e Robert Metcalfe, inventor do protocolo da internet, não concerne exclusivamente à eletrónica. Todos os domínios científicos parecem possuir o mesmo ritmo de aceleração e avanço paralelo, cada um alimentando vários outros. Tudo isto, e como dizia o padre Manuel Antunes, o problema da educação não é um problema ao lado dos outros. Não é um problema particular. Repito, o problema. Um problema que não pode sofrer de longas, um problema em que a humanidade em geral e a nação em particular jogam o seu próprio destino. Um problema que só pode ser resolvido graças à mediação de todos.